Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá começando o AB1 dessa quinta-feira, hoje dia 30 de outubro, hein? 11 horas e 49 minutos. Vamos juntos? Vamos sim, pela telinha da TV Asa Branca, pelo G1 Caruaru e região e também pelo Globoplay. Simbora dar uma olhadinha na previsão do tempo aqui, em Caruaru. A previsão aponta um dia de sol com nuvens, variando para períodos de céu nublado, e a noite deve ser de muitas nuvens. Imagens ao vivo aí da capital do Agreste para você conferir. Agora, a temperatura está marcando 30 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19. A gente aproveita e vai dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região. A exemplo de Bezerros, aqui pertinho de Caruaru, mínima de 19, máxima de 28 graus. Catende, lá na Mata Sul, mínima de 20, máxima de 30 graus. E no Sertão, Afogados da Ingazeira, mínima de 20, máxima de 33 graus. Ao vivo com a gente tem Fábio Gomes e Gessé Acioli. Então vamos saber alguns dos assuntos que estão no nosso portal nessa quinta-feira. Tem registro de importunação sexual dentro de um ônibus. Que história é essa, hein, Fábio? Bom dia para você. Oi, Almir. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1. Infelizmente, esse é um dos destaques de hoje aqui no G1. Uma mulher de 26 anos foi vítima de importunação sexual praticada por um idoso de 64 anos dentro de um ônibus. Isso aconteceu no município de Sertânia, aqui no sertão pernambucano, na última terça-feira. Porém, essas informações só foram divulgadas e confirmadas pela polícia na tarde de ontem. Esse idoso ele não teve o nome divulgado e ele praticou esse crime no momento que estava realizando essa viagem e estava sentado atrás dessa passageira. Esse homem rapidamente também, depois que esse caso foi registrado, ele foi, de acordo com a Polícia Civil, foi confirmado que ele possuía passagem pela polícia por ter praticado um crime de homicídio. Daqui a pouquinho eu volto trazendo todos esses detalhes e também falando sobre outros assuntos que são destaque aqui no G1, Almir. Ok, Fábio. Gessé vai falar sobre o direito à pensão alimentícia, hein? Como a gente sabe, se trata de um valor pago para suprir as necessidades básicas de um dependente, como alimentação, moradia, saúde, educação. Não é isso, Gessé? Bom dia para você. Isso mesmo, Almir. Bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando. Exatamente, a gente vai tratar sobre esse assunto, tirar dúvidas com a ajuda de um especialista, porque a pensão alimentícia ela tem todo um aspecto aí de pagamentos por parte de uma determinada pessoa para garantir esse benefício para uma outra pessoa, filho. E a gente sabe que naturalmente existem algumas questões que ficam aí na dúvida. A gente vai tirar daqui a pouquinho no AB1. Olha aí que assuntos importantes a gente vai estar abordando hoje nessa edição, hein? E hoje tem consultório no seu AB1 também. Nós vamos falar sobre uma fase natural, biológica, que provoca mudanças muito significativas no funcionamento do corpo da mulher. Ou seja, vamos falar sobre a menopausa. É no AB Saúde. Sensação de calor, Um calor insuportável, que você às vezes se pergunta de onde vem esse calor. O corpo muda, A pele fica mais fina, durante a noite você tem perca de sono, Não tem mais aquele sono que você tinha, que é a noite toda, aquele que tira todo o seu cansaço que você tem no dia a dia, aí muda totalmente. Então, Joel Almeida também está com a gente nesse AB1 e no AB Saúde e vai conversar com uma médica sobre menopausa. Bom dia, Joel. Oi, Almir, bom dia para você, um ótimo dia também para você que está com a gente aqui no AB1. E antes de falar de menopausa, é preciso explicar direitinho o que é pré-climatério, que é justamente esse período de transição, de mudança no corpo da mulher, marcado por esse calor excessivo, por muitas dores de cabeça e outros sintomas. E aí você pode participar também desse bate-papo com uma médica. A gente vai conversar daqui a pouquinho com a doutora Valcarla Galindo, ginecologista, para explicar todos esses sintomas, o que a mulher pode fazer também nesse período para amenizar esses sintomas. Será que tem algum tratamento, alguma novidade no âmbito da medicina para aliviar esses sintomas? E também no pós, no climatério, na menopausa. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Almir. Boa, Joel. Até daqui a pouquinho, então.
Agora a gente vai até o Agreste Meridional para dar uma olhada, também para ver como é que está o tempo em Garanhuns, porque, segundo a previsão, o dia deve ser de muitas nuvens por lá o dia todo, hein? A gente está vendo aí, ó, um pedação de céu azul e essas nuvens. A noite deve ficar parcialmente nublada lá na cidade das Flores, hein? A temperatura mínima deve ficar na casa dos 18 graus e, nesse instante, os termômetros marcam 28. Agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição a gente vai ver a reclamação dos moradores do Alto do Moura aqui em Caruaru, hein? Porque tem muito buraco tirando o sossego desses moradores, dos motoristas. Olha aí que situação. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes para você. 11h54. O AB1 começou e volta já. AB1 de volta para você, 11h56. Vamos ver um pouquinho do movimento do trânsito, então, nessa quinta-feira, aqui em Caruaru, centro da cidade sempre movimentado, veículos aí circulando no centro, ali pela Rua Vigário Freire e pela Capitão João Velho. Mais precisamente, esses veículos que estão circulando aí estão saindo da Capitão João Velho, dá acesso aos Guararapes, por exemplo, a Rua Martim Júnior também, e a gente vê o pessoal ali também transitando, os pedestres, né, nas calçadas ali circulando pelo centro de Caruaru com essas imagens ao vivo. E por falar em ao vivo, vamos à nossa redação porque tem os destaques do G1 Caruaru e região. Fábio Gomes vai dizer quais são as notícias do nosso portal nessa quinta-feira. Uma boa tarde para você, Fábio. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que segue acompanhando a gente aqui nesse AB1 de quinta-feira. Um dos destaques de hoje, Almir, é a respeito da prisão de um idoso de 64 anos por importunação sexual. Esse caso aconteceu no município de Sertânia, no sertão pernambucano, e esse homem ele foi detido pela PRF, pela Polícia Rodoviária Federal, por importunar uma mulher de 26 anos que viajava com um filho de 2 anos em um ônibus. De acordo com o relato dessa vítima, ela estava com a criança no colo, viajando nesse ônibus, quando percebeu um comportamento suspeito do passageiro de 64 anos que estava sentado atrás dela. Ela se incomodou com aquela situação, tentou mudar de assento, mas não havia outros lugares disponíveis naquele momento. Alguns momentos depois, essa vítima ela começou a perceber alguns barulhos estranhos que estavam sendo feitos por esse idoso, e quando ela olhou para trás, percebeu que esse homem estava com as calças abaixadas e praticando um ato obsceno. A mulher imediatamente pediu ajuda ao motorista do veículo, o homem confirmou a história à Polícia Rodoviária Federal e conduziu esse ônibus até um posto da PRF, às margens da BR-232 em Sertânia, e esse idoso ele foi detido. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, quando eles levaram esse homem para a Delegacia de Polícia Civil, foi constatado que ele já possuía passagem pela polícia pelo crime de homicídio. A Polícia Civil informou que investiga esse caso, Almir. Perfeitamente, a gente vai seguir acompanhando, não é, Fábio? E também tem informações aqui no G1 sobre regras do saque aniversário. Exatamente, Almir. A gente volta a falar sobre o FGTS, mais especificamente sobre a antecipação do saque aniversário, porque tem mudança que vai acontecer e essas mudanças, essas novas regras limitam a antecipação do saque aniversário do Fundo de Garantia, o FGTS, por tempo de serviço, e ela entra em vigor a partir do próximo sábado. Essa informação foi confirmada pelo Ministério do Trabalho e da Caixa Econômica Federal e com essa nova regra, a antecipação dos recursos do saque aniversário ficarão limitados a somente 5 parcelas nos primeiros 12 meses, considerando esse tempo de transição. Após esse prazo, a antecipação vai ficar limitada a somente 3 parcelas, o que equivale a 3 anos de saques. Outra mudança é que o trabalhador poderá fazer somente uma vez por ano essa contratação de crédito para antecipar essas parcelas de saque aniversário do FGTS. Além disso, os bancos agora também terão um prazo mínimo de 90 dias, contados a partir da data de opção pelo saque aniversário, para autorizar uma linha de crédito para o cliente, o consumidor. Com essas alterações, também vai haver um limite de R$ 500 por antecipação de saque aniversário por parcela sacada, e pelas regras anteriores a gente reforça que não havia um limite de R$ 500. Essas regras começam a valer a partir do sábado, dia 1º de novembro, e todas as informações que foram confirmadas pelo Ministério e também pela Caixa Econômica Federal podem ser conferidas acessando o G1, Almir. Muito bem, essas as primeiras notícias, os primeiros destaques do G1 nessa edição de quinta-feira do AB1. Até daqui a pouco, Fábio. Até mais, Almir. Até já. Agora, meio-dia, pessoal, vamos seguindo e vamos para os problemas da comunidade, porque moradores do Alto do Moura entraram em contato com a gente pelo nosso WhatsApp para falar sobre buracos
esgoto aberto, falta de água, carro que fica atolado. Olha, tá difícil a situação por lá e a gente vai ver agora na reportagem. Seu Pedro foi um dos primeiros moradores da localidade. E quando ele veio morar por aqui, as promessas eram muitas. Quando comprei a minha casa, comprei em planta ainda. Entretanto, foi dito aqui que ia haver um posto de saúde, que ia haver um apoio policial, que inclusive é aqui onde vocês estão a filmar, ia ser um parque para as crianças. E afinal de contas, nada. Outra das coisas, a Compesa aqui não respeita o calendário de água. Os esgotos aqui são como vocês estão aqui a ver ao meu lado. Aqui o matagal tomou conta do bairro. Tal como os meus vizinhos disseram, nós estamos ao abandono. Porque a prefeitura só se lembra do Alto do Moura na época de São João. É buraco, esgoto a céu aberto, falta d'água, inundação, matagal. Em quase todas as ruas, a situação é caótica. Os moradores de 3 ruas diferentes se uniram para tentar chamar atenção para a situação em que se encontram. E com relação à infraestrutura, essa aqui é a rua mais deteriorada, Alfredo Félix da Silva. Se a gente pode observar bem, ó, o esgoto a céu aberto, ele acaba causando essa vala, essa pequena vala aqui no meio, quando carros, automóveis ou até pessoas tentam passar, elas acabam atolando. E foi isso que aconteceu no último sábado com alguns turistas que vieram à cidade, tentaram passar por essa rua e acabaram atolados. O seu Everton, que mora aqui nessa casa da frente, foi que viu tudo essa situação, né, seu Everton? Foi a Compesa que abriu o buraco e só colocou essa areia fina por aqui, né? Sim, a Compesa abriu essa vala na última quinta-feira. Na sexta-feira eles fecharam com areia fina, não sinalizaram a rua e quando foi na madrugada houve o acidente com o carro, do carro atolar, de ser necessário vir um guincho, né? Houve todo um transtorno, o barulho da madrugada, enfim, o dono do carro teve que pagar um guincho, o carro teve alguns danos, né? Prejuízo, e eram turistas que estavam vindo visitar Caruaru. Aí esse daí foi um dos cartões que eles receberam de Caruaru, né? Eu digo que a rua Alfredo Félix da Silva é a rua invisível. São várias solicitações feitas à prefeitura pelos canais oficiais e nada foi feito. Tem solicitação de 2023. O retorno que a prefeitura deu foi no mês passado, me pedindo paciência. Marcondes também mora aqui e convive com a mesma situação. Segundo ele, o bairro está esquecido. Não é um favor que nós estamos pedindo. Eu acho que morar com dignidade é um direito nosso, né? E nós estamos aqui à mercê do poder público. Então nós só queríamos assim um pouco de atenção, porque temos nossos filhos não têm um espaço para lazer. Como o colega falou aqui, um espaço que poderia ser muito bem aproveitado para uma praça, um espaço para lazer para as crianças, é que a gente não tem, né? Por onde se passa é buraco, são ruas cheias de matos, né? E o pior de tudo é que a gente se mobiliza para fazer um movimento, mas a prefeitura faz de conta que isso aqui não existe. A realidade é essa. Tiago, que também mora na rua, fez a solicitação por meio da Câmara de Vereadores. Eles vieram, mas não concluíram o trabalho. Vieram a equipe, fizeram, mas não finalizaram. O que a gente está cobrando é que finalize esse serviço. A parte do que a gente solicitou vieram, mas não finalizaram. Eu espero que, se Deus quiser, resolva essa questão. Não só essa, como várias que o bairro está precisando. Pois é, e a gente viu que são várias situações que precisam de melhorias e os moradores estão corretos, claro. Isso não é um pedido de favor, não é, pessoal? É um direito e o direito precisa ser respeitado, é claro. A gente foi em busca das respostas. Sobre o mato, a Secretaria de Serviços Públicos disse que o Alto do Moura recebeu o serviço de capinação na última semana e que o residencial Village, que fica nas proximidades, já está inserido na programação dessa capinação que segue sendo realizada pela cidade. A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras de Caruaru disse que, em relação às demandas citadas nessa reportagem, de calçamento, esgoto e os buracos no Alto do Moura, uma equipe vai ao local para fazer um levantamento da manutenção necessária.
E também procuramos a Compesa em relação à obra, que não foi concluída por lá, a gente está vendo aí, não é? E também sobre a falta de água. Mas a Compesa ainda não enviou uma resposta. Então a gente vai continuar aguardando e cobrando esse retorno também para esses moradores, claro. Agora vamos para o momento WhatsApp. Ontem a gente mostrou um vídeo que o Pedro Zabel enviou lá do Alto do Moura também, você lembra? Ele estava falando sobre problema de mato alto também, de esgoto estourado. Foi esse o vídeo aí que ele mandou para a gente mostrou ontem aqui no AB1. Ontem a gente já trouxe a resposta da Compesa. Eles disseram que uma equipe será enviada até o local para verificar essa situação, resolver esse problema. E também temos a resposta da Secretaria de Serviços Públicos de Caruaru. É parecida com a resposta que a gente viu há pouco naquela reportagem sobre outros moradores do Alto do Moura. A nota diz que o Alto do Moura recebeu o serviço de capinação na última semana e que o Residencial Village, que fica nas proximidades, está inserido na programação que está sendo realizada por toda a cidade. Então a gente vai aguardar a aparição desse serviço por aí também, não é, Pedro? Então lembrando, você também pode participar aqui do AB1, manda um vídeo com o problema aí da sua rua, do seu bairro, para a gente cobrar uma solução para a gente ficar acompanhando até que tudo seja resolvido. Nosso WhatsApp está aí na tela, 99198-8212. Agora 12:06. Olha só, a Autarquia de Mobilidade de Caruaru começou hoje uma intervenção no trânsito para a implantação de uma faixa elevada de pedestres na Avenida Lúcio Mendonça, no Indianópolis. A gente está vendo aí nas imagens, não é? Para a execução da obra, o trecho foi interditado para veículos e os motoristas que precisam pegar outras rotas precisam ficar ligados. Então a gente até preparou aqui um gráfico para situar melhor o condutor de veículos, não é? A gente tem aqui essa referência para você seguir, ó, o trajeto, tá vendo? Tem um desvio aí, vou pedir para encher tela também para o pessoal ver em casa, não é? Acompanhar no detalhe aí, ó, pronto. Essa linha verde é o trajeto que pode ser feito pelos motoristas, tá vendo que tem um contorno ali que é preciso fazer, porque tem essa parte vermelha aí no vídeo que é justamente onde essas obras estão acontecendo, onde essa intervenção está sendo realizada. Então é essa rota que os motoristas precisam fazer lá no Indianópolis. O gerente de engenharia, Pedro Matos, falou sobre essas mudanças. Vamos conferir? Essa faixa elevada está sendo executada em decorrência da implantação, em breve, do binário aqui do Indianópolis. Com a implantação do binário, essa avenida ela vai ter a obrigação de parada ali no cruzamento com a rua Monteiro Lobato. E em decorrência disso, existe uma necessidade de fazer com que os veículos que vêm aqui pela Avenida Lúcio reduzam a velocidade. E estava no nosso planejamento de implantar uma lombada aqui nessa área. Só que com a implantação do grau técnico, existe uma demanda muito grande de travessia de pedestres. E aí, com isso, nós mudamos de lombada para faixa elevada porque nós conseguimos atender as duas necessidades, tanto a redução de velocidade quanto a travessia de pedestres. As pessoas que vêm aqui em direção à Avenida Lúcio Mendonça, nós estamos indicando o desvio pela rua Valdomiro Silveira à direita e na rua Zacarias de Góes à esquerda. Pois essa rua Zacarias de Góes é uma avenida larga, com canteiro central, e é possível com que veículos maiores, inclusive os ônibus de linha, vão fazer o desvio por lá. Mas nada impede que veículos menores possam fazer o desvio à esquerda. Quem quer acessar aqui é a lateral esquerda da avenida. O nosso prazo divulgado foi de 45 dias, em decorrência do material que está sendo utilizado aqui. O concreto, ele atinge sua resistência máxima em 28 dias, então no mínimo nós teríamos 28 dias para deixar esse trecho interditado, mas nós temos que acompanhar como é que vai ficar a qualidade desse serviço. Então, assim, qualquer patologia referente à contração do concreto, a gente tem que ter uma margem para regularizar, tem também a questão da sinalização e da limpeza aqui da obra. Bom, agora 12:09, a gente vai falar sobre pensão alimentícia, assunto importante, hein? Por exemplo, vamos saber quem pode ter acesso a esse direito da forma correta e o que fazer quando essa pensão não é paga. Gessé Ascioli está ao vivo e vai trazer essas informações detalhadas para a gente. Boa tarde para você, Gessé. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo, né? A gente vai falar sobre esse assunto tão importante, né? Porque gera muitas dúvidas muitas vezes. Eu estou aqui com o João Américo, que é advogado, e vai nos ajudar a entender como é que funciona o direito à pensão alimentícia. Boa tarde, doutor. Boa tarde. O direito à pensão é todo aquele conjunto de bens e de serviços que naturalmente servem para o sustento com dignidade da pessoa que está recebendo a pensão. Então, pensão não é só o valor que você entrega, a saúde, a educação, lazer, são todos esses conjuntos que
eventualmente, a pessoa que está recebendo é disposta a ter essa condição de ter essa pensão. Lembrando que existe a pensão dos pais para os filhos e também a pensão dos cônjuges. E, naturalmente, em alguns casos excepcionais, dos filhos para com os pais. Em relação à porcentagem que deve ser feita essa contabilização em relação à pensão que deve ser paga? Há um mito dos 30%, mas não quer dizer que vai ser 30% em cima do salário base ou dos dividendos recebidos por quem entrega a pensão. A pensão deve gravitar em torno de 3 requisitos fundamentais: necessidade de quem está recebendo, capacidade de quem tem a condição de pagar a pensão e proporcionalidade. Congruindo esses 3 elementos, se define o valor da pensão. Naturalmente, a ideia que se tem é que os pais, se estamos falando de uma pensão do pai para as crianças, cheguem a esse consenso, sem a necessidade de poder judiciário. Mas, eventualmente, caso não exista essa condição do diálogo, o judiciário estabelece levando em consideração esses 3 critérios. Importante colocar que, não havendo esse diálogo para essa compensação ser feita, como é que funciona a questão do requerimento? O requerimento se dá através do Poder Judiciário, mediante a constituição de um advogado, definindo a necessidade do filho, a capacidade de quem tem a pagar a pensão, que pode ser tanto a mãe como o pai, e lembrando que pensão alimentícia é a única no Brasil, o único tipo de dívida civil que leva à prisão. Então, aqueles que já têm pensão instituídas pelo Poder Judiciário, caso não cumpram naquele critério dos 3 meses, podem ser presos por falta de adimplemento de pagamento da pensão. Exatamente, essa seria uma das perguntas aqui sobre essa questão do que gera de consequência para as pessoas que não pagam. A gente sabe que muitas vezes aquela mãe não quer entrar, né, na justiça para requerer a pensão, mas em relação aos pais, né, por exemplo, não entrou na justiça, mas tem um direito, há um direito retroativo, como é que funciona? Direito retroativo naturalmente nasce na medida em que você estabelece o momento de entrada de um processo. Infelizmente há uma discussão muito grande do que ficou para trás. Mas aí a ideia de que o marco de definição do período que você vai pedir é do momento que você entrou na justiça. Você pode até pedir esse valor, alimentos gravitícios, outro tipo de alimentos, definindo como esse marco, mas é mais complexo no Poder Judiciário. O que define naturalmente a pensão e o momento do retroativo é quando você ingressa, na maioria dos casos, no Poder Judiciário. Dr. João Américo, muito obrigado pelas explicações de hoje. É isso, Almir, direito à pensão alimentícia, né? Várias dúvidas surgem, mas aí, com a ajuda do Dr. João Américo, a gente conseguiu aí responder algumas delas. Muito obrigado, viu, Gessé? Daqui a pouquinho você está voltando, né? Muito obrigado por essas informações junto ao advogado. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho tem o AB Saúde e a gente vai falar sobre menopausa. Para isso, uma ginecologista vai responder as perguntas que a gente recebeu pelo WhatsApp. Fica por aí, a gente volta já, 12h, 13 minutos agora. O seu AB1 está de volta, 12h, 15 minutos, e a gente vai ver um pouquinho mais do movimento do trânsito aqui em Caruaru, hein? Agora, a gente está vendo imagens do bairro Maurício de Nassau. A gente está vendo imagens ali, ó, no detalhe, da Avenida Manuel de Freitas, né? Está aparecendo aí a Avenida Oswaldo Cruz, porque é um cruzamento com a Avenida Oswaldo Cruz. Mas esses veículos aí, ó, estão saindo da Manuel de Freitas na conexão com a Avenida Agamenon Magalhães. Do lado direito, movimento mais curto, né? Mais leve, e do lado esquerdo, os veículos vão ali, ó, de forma mais intensa, entrando lá na Avenida Agamenon Magalhães. É um dos destinos que a gente confere aí nessas imagens ao vivo, e a gente vai seguindo com o seu AB1. Isso, a B Saúde está chegando agora para a gente falar hoje sobre a menopausa, uma fase que provoca mudanças no corpo da mulher. Então, vamos abrir o nosso consultório. Joel Almeida está chegando ao vivo para tratar desse assunto. Oi, Joel, boa tarde para você. Boa tarde para você, Almir. Uma ótima tarde também para você que está conosco aqui no nosso AB1. Hoje, quinta-feira, é dia de falar de saúde da mulher. Que é importante falar sobre menopausa, sobre climatério e pré-climatério. Para a gente entender mais sobre essas fases da mulher, a gente convidou a ginecologista, a Val Carla Galindo, que está aqui conosco. Boa tarde, doutora. Boa tarde. É importante falar nesse assunto, não é isso? É verdade, é uma fase de grandes transformações, né? Muitas mudanças, e muitas vezes a gente precisa estar ali no apoio dessa mulher para minimizar os efeitos piores. São muitos sintomas nessa fase. Inclusive, a gente produziu uma reportagem sobre esse tema e você vai ver agora.
Como toda fase da vida é de muitas mudanças, Irineide sentiu os efeitos de mais uma delas. A menopausa já dá sinais de que está chegando e com efeitos diversos no corpo e na mente. É uma sensação de calor, né? Um calor insuportável, que você às vezes se pergunta de onde vem esse calor. Uma irritação no rosto, né? O rosto começa a ficar vermelho, aquela terrível ansiedade que dá em você, aquela sensação de dores no corpo, nas articulações. E assim, chega uma fase que a gente está aguardando a menopausa, né? E o corpo da gente muda totalmente. Ela conta que também passou a ficar mais irritada e com a menstruação desregulada. O corpo muda, né? A pele fica mais fina, durante a noite você tem perca de sono, né? Não tem mais aquele sono que você tinha, que é a noite toda, aquele que tira todo o seu cansaço que você tem no dia a dia, aí muda totalmente o sono, muda o corpo, né, da mulher. O fluxo menstrual muda, né? Tem mês que vem, tem mês que não vem, é mais pouco. Agora mesmo totalmente não vem, né? Aí muda o corpo da mulher. Essa fase vivenciada por ela é o climatério, um período de transição que marca as mudanças no final do período reprodutivo para o não reprodutivo, geralmente entre os 45 e 55 anos. Já a menopausa é quando a mulher tem a última menstruação. A menopausa começa quando as últimas células germinianas que estão presentes nos ovários e são responsáveis pela menstruação morrem. Os ovários param de funcionar, causando a última menstruação, chamada de menopausa. Entre os sintomas do climatério estão ondas de calor, episódios súbitos de sensação de calor na face, no pescoço e também na parte superior do tronco, irregularidades na duração dos ciclos menstruais e também na quantidade do fluxo sanguíneo, dificuldade para esvaziar a bexiga, dor e pressa para urinar, perda de urina, infecções urinárias e ginecológicas, ressecamento vaginal, dor no ato sexual e diminuição na libido. Podem aparecer também depressão, distúrbios de ansiedade, melancolia e perda da memória e insônia. Alterações na pele, que perde o vigor nos cabelos e nas unhas, e eles ficam mais finos e quebradiços. Alterações na distribuição da gordura corporal, fazendo com que se concentre mais na região abdominal. Perda da massa óssea, caracterizada pela osteoporose e também pela osteopenia. Risco aumentado de doenças cardiovasculares. A doença coronariana é a principal causa de morte depois da menopausa. Hoje, Irineide explica que mesmo com muitos sintomas, sabe que está começando mais uma fase da vida e ela não tem dúvidas de que será especial. Mas a gente, como mulher, temos que encarar isso como uma mudança boa, que a gente mudou, que a gente está mudando, mais experiente, né? É uma fase que a gente tem que encarar com alegria, com felicidade, e mudar totalmente é importante na vida da gente, chegar a essa fase, né? A gente não podemos ficar triste, a gente tem que ficar alegre, sorrir, que é uma fase boa da vida da gente, próximo dos 52 anos, 50 anos. No momento mesmo, eu estou com 49 anos, o ano que vem eu faço 50 anos, e é uma idade que eu estou muito feliz. Estou mais uma mulher, né, que já teve a fase boas e agora também a boa, que estou uma nova mulher, estou ficando mais independente da idade, né? É uma fase que a gente tem que encarar com alegria, não encarar com tristeza por ter seus 50, 51 anos. Não, tem que encarar uma fase boa. É isso, muitos sintomas nessa fase de transição, né, doutora? Esse período é chamado de pré-climatério, né? O que é a menopausa e o que é o pré-climatério? Bem, a menopausa é um marco do início do climatério. O climatério é o período que vai desde a menopausa até a morte dessa mulher. E compreende a menopausa, a última menstruação da mulher. Então, isso é um fator de confusão. Entendi. Então, o pré-climatério são esses sintomas aí que a mulher passa a sentir a partir dos 40 anos, mais ou menos. Isso, mais ou menos a partir dos 40 anos, que é o período onde a mulher mais se queixa. Começa alguns primeiros sintomas até culminar com a ausência da menstruação e a piora desses sintomas. Então, é importante a gente só reforçar. Para você que está em casa, que
ainda não parou de menstruar, mas está sentindo tudo isso, você não está na menopausa, tá? Você está no pré-climatério. Mas, doutora, vamos às participações dos nossos telespectadores. A gente tem aqui uma pergunta da Mari Lima de Mibirim. Ela diz assim: antes da menopausa, eu era bem magra. Quando entrei na menopausa, a tendência é só aumentar. Antes, meu peso era 68 a 70 quilos. Agora, está cada dia que passa só aumentando. Já estou com 90. Ela está perguntando, o que é que eu faço para perder peso? Um dos marcos, uma das coisas que pode acontecer com a mulher é a alteração na distribuição corporal da gordura, com o acúmulo dessa gordura, principalmente na região abdominal, que é a gordura mais danosa, digamos assim, para a saúde como um todo. E se juntar com a possibilidade da paciente desenvolver diabetes mellitus ou ter outro fator de risco para a obesidade, então esse acúmulo de gordura é esperado que aconteça. Então, o ideal é que a paciente, a mulher, busque ajuda o quanto antes para não entrar na faixa de obesidade mórbida e aí trazer consequências realmente danosas para ela. Ângela de Vila Serrote dos Bois, aqui em Caruaru, diz o seguinte: eu entrei na menopausa com 43 anos, hoje tenho 45 e sofro muito com fortes ondas de calor. Gostaria de saber o que é que eu faço para aliviar esse calor absurdo e dores de cabeça quase todos os dias. E ela diz que ainda faz hemodiálise. No caso aí da Ângela, nossa espectadora, é um pouquinho mais complicado porque algumas medicações não podem ser feitas em pacientes dialíticos. Então, ela tem que ser muito bem avaliada pelos ginecologistas e também pelo nefrologista, que poderá ou não autorizar o uso de medicação para ela. Porém, no geral, para ela seria indicado hormônios bioidênticos, que são hormônios naturais, produzidos pelo próprio ovário da mulher, mas isso tem que ter autorização prévia e muito bem estabelecida pela nefrologia. Como ela está perguntando aí sobre essa questão da reposição hormonal, então nem toda mulher pode fazer essa reposição, né, doutora? Perfeito. A gente, no geral, é indicado para todas as mulheres, exceto alguns casos pontuais. No caso dessa espectadora, doença renal crônica, doença hepática, hipertensão descompensada, diabetes descompensadas, doenças que podem favorecer tromboses, como as trombofilias. Então, tem que ser muito bem avaliada, com critérios e com o apoio dos profissionais médicos dessas áreas para autorizar ou não a reposição hormonal. Mas, no geral, a população feminina teria condições de fazer reposição hormonal, principalmente os hormônios bioidênticos, que são hormônios naturais. Pronto, doutora, essa sua resposta tem tudo a ver com a pergunta da Vera Lúcia, aqui de Caruaru. Ela diz assim, pergunta, na verdade, quem tem menopausa precisa tomar reposição hormonal? Isso, teoricamente sim, né? É bom porque o hormônio ele vai evitar, inclusive, muitas doenças que podem vir com o envelhecimento, doença cardiovascular, as doenças degenerativas como osteoporose, doença de Alzheimer e vários outros tipos de doenças que podem ser evitadas com o emprego da terapia hormonal e quanto mais cedo, melhor. Suênia Chaves, de Bom Conselho, também faz uma pergunta parecida. Ela diz assim, tenho 48 anos e já sinto irritabilidade, calorão, lapso de memória e outros sintomas. Quais os tipos de reposição hormonal? Bem, a gente tem hoje em dia um arsenal, né, de medicações. A gente pode utilizar em forma de comprimido, em forma de gel para pele, em forma de adesivo. Então, a gente vai avaliar a paciente, o dia a dia dela, qual seria a melhor posologia, a melhor comodidade e o mais indicado para aquele caso. Então, cada paciente é um universo que a gente tem que avaliar com muito critério e definir, mas tem várias opções que podem ajudá-la. Doutora, na menopausa, como a senhora falou, tem muita mudança até depois da primeira menstruação, né? É importante falar sobre essa reposição hormonal que a gente vem falando agora, mas o exercício físico, ele é indicado também para diminuir esses sintomas ou não? Isso, o exercício físico é uma excelente arma, porque a gente sabe que dieta e exercício físico é bom para todo tipo de doença, em especial a menopausa, porque uma das alterações que ocorre bem frequente, e às vezes até mais antes da falta da menstruação, são as alterações do ponto de vista psicológico. Então, a paciente passa a ter insônia, alteração de humor, ela se torna mais irritada, mais triste, pode desenvolver depressão, estados de ansiedade. E o exercício físico, além de ajudar nesse aspecto, ele ajuda também a manter a composição
composição dela corporal, diminuindo o acúmulo de gordura nesse período. Então, ele melhora muito a capacidade respiratória, a capacidade circulatória dessa mulher e ela vai se sentir muito melhor. Então, é uma das estratégias que a gente utiliza, inclusive para mulheres que não podem fazer medicação. Doutora, ainda é um tabu falar sobre muitos assuntos relacionados à saúde da mulher, à saúde feminina. Tem muita gente que não gosta de falar sobre isso, mas é preciso, por isso que a gente está aqui no AB Saúde falando sobre esse assunto, né? Quando a gente fala sobre a vida sexual dessa mulher, a libido também diminui, né? Muito, muito. A libido, inclusive, é um dos primeiros sintomas que pode já ser alterado no início do processo de pré-menopausa, isso ali perto dos 40 anos. Lógico que a libido feminina é uma coisa muito complexa, ela não é só mediada por hormônio, ela tem aí fatores psicológicos, tem causas onde a gente muitas vezes vai buscar no passado a causa dessa diminuição da libido. Por exemplo, eu já peguei pacientes que foram abusadas sexualmente quando crianças. E aí chega na época da menopausa, onde há um dano, né, a falta do hormônio da libido, é o primeiro hormônio que altera. Então, essa paciente, ela tende a ter uma libido muito mais complicada, muito mais complexa de se tratar do que uma mulher que sexualmente ela foi muito bem resolvida durante toda a vida. Mas que a falta de libido realmente é um marco, ele ocorre com muita frequência, muitas vezes antes até do que as famosas ondas de calor. Muito importante falar sobre esse assunto, doutora. Muito obrigado pelas suas informações aqui no AB Saúde. Agradeço em nome de todas as mulheres que estão assistindo a gente, tá certo? As ordens. E é importante, como a gente estava falando aqui com a doutora Valcarla Galindo, procurar uma ginecologista da sua confiança, mais perto da sua residência, de repente no posto de saúde, para que você possa se consultar, tirar todas essas dúvidas, né? São dúvidas, claro, individuais, que só vocês tem, só você sente, então é importante falar sobre esse assunto, inclusive se você tiver acne nesse período aí, a partir dos 40 anos, e também começar a sentir uma mudança de pelos no rosto, viu? É isso, Almir, a gente volta contigo no estúdio. Joel, muito obrigado então pelo nosso consultório de hoje, não é? O nosso AB Saúde, valeu, bom trabalho para você. Vamos para o AB Esporte agora. Matheus Antunes está chegando e vai falar sobre a turma do tênis de mesa aqui de Caruaru. Uma boa tarde para você, Matheus. Oi, Almir, muito boa tarde para você e uma excelente tarde para todo mundo ligadinho no AB1. Pois é, meu amigo, tem feras de Caruaru que vão representar nosso estado no Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa. E nossa equipe preparou uma matéria conversando com o pessoal do clube Fênix TT para saber como anda a expectativa. Vamos conferir. O som das raquetes toma conta do ginásio. Entre saques, defesas e muita concentração, jovens e veteranos de Caruaru encaram o maior desafio da temporada. É que eles estão contando as horas para representar Pernambuco no Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa. O torneio acontece entre os dias 4 e 15 de dezembro em Blumenau, Santa Catarina. Agora, os atletas caruaruenses se preparam para encarar os melhores do Brasil e buscar mais uma vitória para o esporte local. Na equipe feminina, as convocadas são Maria Luísa, Stephanie Lima, Isabela Tabosa, todas na categoria adulta. No masculino, os pernambucanos Arthur Andrade, Alan Correia, Breno Ferreira representam o estado na categoria sub-15. Também seguem viagem Pedro Melo, Nicolas Lima, Lucas Silva, José Diogo, Ibrahim Pereira e Josival Silva, disputando provas que vão do adulto ao veterano. Fundado em julho de 2024, o clube nasceu com a missão de democratizar o tênis de mesa e descobrir novos talentos. Foi o primeiro da modalidade em Gravatá e agora está com a unidade em Caruaru e se junta à tradição de uma cidade que é referência no tênis de mesa pernambucano há mais de 3 décadas. Com uma metodologia moderna e inclusiva, o clube Fênix TT recebe atletas de 8 a 80 anos, da escolinha de iniciação aos treinos de alto rendimento. E os resultados já aparecem nas mesas e nos pódios. Isabela é um desses exemplos. Ela começou a jogar em abril deste ano na categoria Veterano 40. De lá para cá, já garantiu 3 bronzes na Copa Brasil e vem subindo ao pódio em todas as etapas do Campeonato Pernambucano. Então, a expectativa é a melhor, né? A gente pôde experienciar agora há pouco na Copa Brasil que houve aqui em Caruaru.
onde eu conquistei aí 3 medalhas em 3 categorias diferentes. Uma dessas categorias vai me dar direito ao Bolsa Atleta do governo, então isso já estimula, incentiva a gente como atleta. E a expectativa é a melhor, né? Porque tudo que a gente tem aprendido aqui, esse dedicado, focado, a gente está colocando na mesa. Outra promessa é Maria Luísa, de apenas 15 anos, que iniciou no tênis de mesa em 2023 e já acumula medalhas nos torneios estaduais. Este será o primeiro campeonato nacional da jovem atleta. Não, os preparativos estão a mil, porque a gente está treinando firme, para lá ter um alto rendimento, para a gente conseguir medalha, pódio, porque é muito importante para a gente, visibilidade para o clube. Você treina quantas horas por dia? Horas assim, eu não sei não, porque eu chego aqui 6 horas, 6h30, eu saio 10, 11 horas da noite e eu treino todo dia da semana. Tem também o exemplo de Ibrahim Pereira, da categoria veterano 55, que ocupa o 5º lugar no ranking estadual. Técnico e atleta, ele representa a dedicação e a paixão que movem o clube. Foi uma grata surpresa ganhar uma medalha numa etapa nacional como foi a Copa do Brasil. A Copa do Brasil é um circuito nacional onde vem todos os estados, São Paulo, Santa Catarina. Então, os atletas tops presenciam esses eventos. Então, para a gente foi uma grata surpresa conseguir subir ao pódio. Realmente eu não esperava, porque eu me dedico muito como técnico e pouco como atleta. Mas até dando treino você aprende também, né? Então, a gente está sempre aprendendo. Então, para mim foi uma grata surpresa. E estou me preparando, fui convocado também para o Brasileirão, então estou muito feliz por isso também, de representar o estado. Estamos na luta, né, para conseguir apoio, patrocínio, que ainda estamos trabalhando nisso para viabilizar, mas se Deus quiser a gente vai conseguir. Entre treinos intensos, foco e muita expectativa, os atletas levam mais do que o nome de Caruaru. Levam a esperança de um clube jovem, mas que já mostra força e talento nas mesas do Brasil. Muitos treinos. Nós treinamos constantemente de segunda a sábado, né? E os treinos, como está chegando próximo da competição, nós estamos com treinos intensivos para justamente chegar lá e trazer medalha, como nós estamos trazendo medalhas em todos os campeonatos que nós estamos participando. Legal demais, hein, Matheus? Legal demais. E olha que muitas vezes o tênis de mesa começa no colégio, né? Nas brincadeiras do intervalo, ali quando os amigos estão, né, naquela pausa entre uma aula e outra, e aí de repente o negócio pode avançar, né? Dali podem nascer profissionais do tênis de mesa também. Não é assim, Matheus? Exatamente, é aquele famoso ping-pong, né? Quando é na brincadeira, o tênis de mesa é o profissionalizado e tem muita gente aí boa realmente dando um show e que vão representar nosso estado no Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa. A gente deseja boa sorte a todos os convocados e que façam bonito e tragam medalha de volta para casa, para aqui, para Caruaru, Almir. Exatamente, são várias categorias, como a gente viu, sensacional. Boa sorte sempre para essa turma toda. E você segue acompanhando a movimentação da segundona do Pernambucano, né, Matheus? Exatamente, Almir. Aquela polêmica envolvendo o VAR do jogo do último domingo na semifinal da Série A2 do Pernambucano, aquele jogo entre Caruaru City e América ainda teve desdobramentos. A matéria completa o pessoal pode estar conferindo lá no GE Caruaru e região. América rebateu sobre as imagens do VAR na semifinal contra o Caruaru City, o jogo que terminou 2-1 para o Mequinha. Ele rebateu a resposta dada, né, aquele protocolo dado por parte do Caruaru City. Vamos lembrar que o Leopardo protocolou durante a semana um pedido junto à Federação Pernambucana de Futebol, um pedido solicitando os áudios e vídeos do VAR da partida, alegando erros de arbitragem e uma tendência favorável ao América. Já o América rebateu através de nota oficial publicada no Instagram do clube as afirmações feitas pelo time de Caruaru, onde o clube recebeu uma empresa especialista em análise de VAR para detalhar o lance. E a nota diz que o estudo feito concluiu que o atleta do Caruaru City, Lucão, estava em posição de impedimento, como mostram as imagens das linhas traçadas no recurso que não estava disponível no VAR Lite utilizado na partida. Esse foi o lado do América da história, que vai disputar a final contra o Vitória das Tabocas. E teve mudança na data do confronto também, que antes era domingo, no dia 2, passou a ser sábado, dia 1 de novembro, às 3 horas da tarde, na Arena de Pernambuco. Mas, pessoal, eu vou ficando hoje por aqui, mas preciso fazer aquele convite para você aí do outro lado da telinha,
que é acessar o nosso portal GE Caruaru e região. Lá tem todas as informações que trouxemos hoje aqui detalhadas. E se preferir, tem o QR Code aqui na tela que vai direcionar você para lá. Dá aquela moralzinha, tamo junto e Almi, até amanhã. Até amanhã, Matheus. Valeu, grande abraço para você. E vamos seguindo, porque a Prefeitura de Caruaru divulgou as novas regras para solicitar o licenciamento das publicidades aqui no município. Então, Gessé Acioli está voltando ao vivo e vai explicar melhor esse assunto para a gente, né, Gessé? Pois é, Almi, a gente volta falando desse assunto, né? Assunto importante que inclusive, né, detalha aí sobre essas novas regras e o que muda em relação à publicidade aqui no município de Caruaru. Eu estou aqui com o presidente da URB, o Francisco Batista, que vai nos ajudar a entender o que de fato muda, Francisco, e o que passa a ser regimentado através dessa lei, né, de propaganda no município de Caruaru. Boa tarde. Boa tarde. A lei de publicidade e propaganda, que é a 6750 de 2021, ela regra todo e qualquer engenho publicitário, né, quer seja placa, outdoors, que estejam dispostos em ambiente público, né? O intuito da lei é, de fato, a gente regulamentar e regrar a dimensão dessas publicidades para que elas não se tornem poluição visual, né? Porque a gente não pode confundir a questão da publicidade com a poluição visual. Então, a lei ela traz uma série de regramentos, né, que a URB, através da sua fiscalização, está atuando, né, e fazendo com que a lei se cumpra. Importante dizer que ela também combate a poluição visual propriamente dita, né, que é a colocação de cartazes em árvores, em postes, né, fazendo com que essa prática seja extinta do nosso município e que melhore a ambiência urbana da nossa cidade. A URB também realizou um encontro, né, com empresas para identificar essas questões e evitar esse abuso, né, dos espaços. Isso mesmo, foram sucessivos encontros, começando desde maio, né, a gente reuniu com empresas de publicidade que trabalham com isso. Em julho, reforçamos isso. Recentemente, no dia 22 do mês corrente, em outubro, também nos reunimos apresentando todos os regramentos e toda a especificidade que a lei exige, que é uma parte mais técnica. Por isso que a gente falou com os empresários e todos do setor, para que eles possam se adequar e a gente fazer valer a lei. Em relação à lei colocada em prática, a fiscalização não, né, entrando, né, nesse sistema de que a lei coloca as suas diretrizes, quais as punições em relação a essas questões do não respeito a essa lei, Francisco? No momento, a lei ela está abordando e a gente está tratando de forma orientativa, né, instruindo o cidadão a se adaptar, né, mas que mais na frente existe a necessidade, né, de alguma situação mais rígida. Hoje, estamos tratando de forma mais rígida os tipos de placas e outdoors que são fixados em espaços públicos, em praças. Então, isso sim já está sendo retirado, já está sendo orientado a todas as empresas a retirarem. Caso não retire, a URB vai de forma coercitiva e resolve. Importante dizer também que o fluxo de entrada dos processos onde o cidadão ele vai pedir autorização de publicidade, ele mudou. Importante dizer, aproveitar o espaço, né, que a gente modificou isso e vai estar sendo publicado um decreto orientando todo o cidadão em relação a isso, que a partir da publicação do decreto é solicitado junto à URB essa autorização e do uso das placas publicitárias. Finalizando com o alvará que será emitido pela Cefaz. Mas o importante dizer que todo esse trâmite ele pode ser digital e vai ser digital. Todo cidadão ele pode, através do portal no Caruaru Digital, abrir o seu protocolo direcionado ao atendimento da URB e aí a gente vai fazer toda a tramitação através da plataforma. Muito obrigado, Francisco Batista, presidente da URB. Está aí as informações importantes sobre essa lei de publicidade aqui no município. Almi. Gessé, muito obrigado pelas informações também a respeito desse assunto ao vivo aqui nesse AB1, hein? Bom trabalho para você.
E no próximo sábado, pessoal, em Garanhuns, será realizado o 2º Festival de Inovação e Negócios de Garanhuns. O evento conta com programação gratuita, são mais de 40 palestrantes e Leonardo Costa tem as informações, os detalhes para a gente. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Almir. Boa tarde para quem acompanha a gente. Garanhuns se prepara para o Festival Gratuito de Inovação e Negócios, FING, que acontece neste sábado aqui no Centro Cultural do Sesc. Um dia inteiro de tecnologia, empreendedorismo e economia criativa, com palestras, painéis e até espaço gamer. Para contar mais sobre o evento e programação, eu conversei com Marcos Guimarães, que é um dos organizadores. Vamos acompanhar. Essa segunda edição, a gente está trazendo mais ambientes. Além de mais ambientes, a gente tem mais de 5 ambientes, uma arena de negócios, um lounge de negócios, a arena gamer também, e além disso, a gente conta com mais de 40 palestrantes. E a grande novidade é que esse ano a gente está fazendo um evento muito maior e com uma melhor estrutura. Nossos apoiadores, o Sesc e o Sebrae, eles apoiaram num processo de desenvolvimento em que a gente consegue potencializar esse projeto. E o FING, nessa segunda edição, ele está aí concorrendo entre os 5 maiores festivais hoje na área de negócios e inovação do estado de Pernambuco. E isso para a gente é uma característica muito relevante, né? Porque ele põe Garanhuns no mapa da inovação, da criatividade e dos bons negócios. E em relação à participação em palestras, curso, como é que faz? Precisa pagar alguma taxa? É gratuito? Como é que funciona? Como esse festival tem o objetivo de atrair a maior quantidade de pessoas para a nossa região, a gente quer trazer os olhares para cá, a expectativa é que ele seja realmente gratuito e por conta disso que a gente busca tanto esse relacionamento com nossos parceiros. Então é um evento gratuito, onde qualquer pessoa pode se inscrever, mas eu já vou avisando, é importante que você antecipe ao máximo essa sua inscrição, porque as vagas elas são limitadas e elas estão quase se encerrando. E aí, como que você faz para se inscrever? Entra no site, o fing.net.br, F-I-N-G, como na minha camisa, e você também pode acessar no Instagram, @fing.festival. A gente tem uma expectativa esse ano de dobrar a quantidade de participantes. Ano passado a gente teve em torno de 1.500 inscritos, e hoje a gente já completou um total de 1.900 inscritos. Esse número está sendo atualizado constantemente, mas a gente quer muito fazer com que Garanhuns seja um grande centro de tecnologia, de inovação, de criatividade. E esse movimento, ele é muito importante porque a gente consegue conectar negócios. Então, o que a gente gosta muito de dizer? Que a gente coloca as pessoas no centro. Esse evento, esse movimento, ele funciona como uma celebração onde os palestrantes participam dessa arena de negócios e terminam se tornando mentores. As pessoas que têm negócios terminam conseguindo alguns mentores, conselhos estratégicos para potencializar esses negócios. E a gente tem nisso Garanhuns como uma grande referência para esses processos de tecnologia. E não se esqueçam, para saber tudo sobre programação e inscrições para palestras, acompanhem as redes sociais do evento. Almir. Valeu, Leonardo. Muito obrigado pelas informações. A gente vai para o intervalo agora e a seguir a gente vai falar sobre um processo natural que todo mundo passa, a chegada dos cabelos brancos. É daqui a pouquinho no seu AB1, 12h44. Então, o seu AB1 está de volta, 12h46, e dá tempo a gente ver um pouquinho mais do movimento do trânsito aqui em Caruaru. Olha só essas imagens ao vivo, ali a gente tem à esquerda a Avenida Agamenon Magalhães, está vendo os dois lados dela, está vendo ali no detalhe? E a gente está vendo esse trecho que é um cruzamento ali da Gonçalo Coelho com a Avenida Agamenon Magalhães, não é? Movimentação bem tranquila, pessoal. Mais veículos à esquerda, está vendo? Naquela parte ali dos carros que estão saindo da Avenida Agamenon Magalhães com destino a Nova Caruaru, por exemplo, né? E ao trecho local da BR-104. São imagens ao vivo na sua telinha. E agora a gente volta à redação para saber quais são os outros destaques do nosso portal. Não é isso, Fábio Gomes? É isso mesmo, Almir. Boa tarde para você mais uma vez. Um outro destaque que a gente traz aqui no G1 agora falando sobre educação é uma novidade que tem esse ano para os candidatos que vão fazer o Enem já pensando em entrar num curso superior, né, através de uma universidade pública. A gente tem uma novidade porque o SISU, o Sistema de Seleção Unificado, pela primeira vez vai permitir que os candidatos utilizem nota das 3 edições mais recentes do Exame Nacional do Ensino Médio, no caso o Enem. Essas notas que podem ser utilizadas no SISU 2026 são das edições do Enem de 2023, 2024 e de 2025.
Ou seja, o aluno que fez o Enem em 2023, por exemplo, ele pode utilizar a nota que ele tirou nessa prova para tentar uma vaga na Universidade Federal Pública no SISU 2026. A gente tem também informações que essa novidade ela foi publicada no edital, está publicado no edital número 22 de 2025, está disponível no Diário Oficial da União e também disponível para ser conferido na íntegra na página do SISU. A gente também consultou alguns especialistas na área de educação, que eles foram entrevistados aqui pela nossa equipe do G1, e é muito provável que, por exemplo, as notas de corte dos cursos mais concorridos, como medicina, por exemplo, sejam ainda mais altas no SISU 2026. Esse é um dos impactos, né, que essa novidade vai trazer aí para os candidatos que têm interesse nos cursos que são mais buscados, e nos cursos menos disputados, a nota de corte deve permanecer estável ou até cair um pouco por causa da baixa procura por essas vagas. Para conferir outros detalhes sobre essa novidade e também a entrevista completa com outros impactos que esse novo modo, né, do SISU vai acarretar na vida dos estudantes interessados em entrar na Universidade Federal Pública, é só conferir o G1, Almir. Muito bem, Fábio. Estamos na quinta-feira, finalzão de semana está chegando. E aí, tem agenda cultural no G1? Já tem agenda cultural disponível no G1 sim, Almir. E essa lista que a gente traz aqui, né, para o último final de semana aqui do mês de outubro, comecinho aí já do mês de novembro, a gente tem opções de vaquejada, tem concurso de fantasia, tem a apresentação aí de cosplay, né, para o pessoal que gosta de se fantasiar e fazer, participar de competições de fantasia, tem caça aos doces para os pequenos, né, que vai acontecer no Caruaru Shopping na tarde da próxima sexta-feira, né, no dia 31, e tem também a vaquejada com shows de Wesley Safadão, Natanzinho Lima e outros grandes nomes aí do gênero forró atualmente. Essa lista completa pode ser conferida no G1, tem opções pagas e opções gratuitas, então opção para estar se divertindo não falta aqui no interior de Pernambuco, Almir. Valeu, Fábio. Muito obrigado pelas informações de hoje. Bom batente para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você e até a próxima. Valeu. Agora, meio-dia, 50 minutos, vamos seguindo para falar sobre um processo natural, não é, pessoal? Que é a chegada dos cabelos brancos. Mas acredite, muitas vezes existe uma espécie de pressão social que faz muita gente ter dificuldade de aceitar o envelhecimento. Como é que pode? Então a nossa equipe conversou com a cantora Wênia Trindade, ela deixou de lado a tintura e assumiu de vez o branco, trazido pelo tempo. Vamos ver? A aceitação não veio junto com os primeiros fios brancos. Assim como os avós e a mãe, desde a adolescência, Wênia começou a perceber a mudança de cor nos cabelos e, como a maioria das mulheres, quis esconder. Eu comecei com 15 anos. Sabe que tem uma aqui, aí primeiro eu falei, eita, a vampira do X-Men. Aí fiquei feliz, né? Mas depois veio aquela pressão da sociedade, eu falei, tô ficando velha. Aí eu fiquei meio insegura, aí comecei a pintar. Pintava de preto, depois eu comecei a fazer luzes. Assumir as madeixas descoloridas trouxe liberdade, atitude e identidade. É bom demais, sabe? Você assumir a sua identidade, sem precisar mascarar, sem precisar colocar filtros, assumir quem você é com liberdade, com autenticidade. Isso é muito importante também para as mulheres que virão, ou as mulheres que olham e se espelham, né? E velhice ou envelhecer não é defeito, pelo contrário, é qualidade, é maravilhoso. É um privilégio. É isso aí. Agora a gente vai falar sobre a programação de um fórum muito importante que vai acontecer aqui em Caruaru. O evento é promovido pela Acesunita e será realizado de 10 a 14 de novembro. Esse fórum é gratuito e a agenda prevê mais de 30 atividades. Franklin Portugal tem os detalhes dessa programação. Boa tarde para você, Franklin. Olá para você, uma boa tarde a todos que nos acompanham. Com o tema Aprendizagem Ativa e os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Formação Profissional, conectando saberes, prática e inovação, o MAPS, que é o evento que será realizado aqui na Acesunita, tem esse papel fundamental de abrir um diálogo para discutir a função da educação diante dos desafios da atualidade. E vamos conversar agora sobre o evento, aqui com Clarissa Lopes, que é integrante da comissão organizadora. Primeiramente, boa tarde, Clarissa. Começo perguntando quem pode participar do MAPS aqui na Acesunita.
Boa tarde, pessoal. O MAPS ele tem uma proposta bem ampla, né? A gente vai envolver públicos das mais diversas áreas. Os estudantes, os professores, os profissionais de saúde e os empreendedores também que estejam com essa proposta de diálogo, né, sobre a inovação e o processo criativo. O evento vai de 10 a 13 de novembro, mas qual o prazo da inscrição? Como fazer essa inscrição? A inscrição vai até o dia 31, sexta-feira, e ela é gratuita, mas deve ser feita através do site da SES, ases.edu.br. E até sexta-feira também está aberta as inscrições para a submissão de trabalhos. Então, aquelas pessoas que tiverem interesse, tanto os estudantes de escola de educação básica, como os estudantes universitários, os estagiários, os residentes, todos eles, né? A gente tem espaço para todos os públicos. Então, até sexta-feira também podem estar submetendo os trabalhos. Então, as inscrições são gratuitas e tem diversas atividades disponíveis no site. Então, vocês podem olhar lá, a gente vai ter minicursos voltados para preceptores do SUS, vai ter oficinas, vai ter mesa redonda sobre empreendedorismo, sobre a educação básica. Tudo presencial ou tem programações também previstas aí para ser online? A gente vai ter programações online e presencial. Então vai ser um formato híbrido. E vai acontecer, os presenciais vão acontecer tanto no Campus 1, né, como no Campus 2. De que forma o MAPS acaba contribuindo então com a formação profissional? Qual a ideia central que a gente pode explicar para quem está nos acompanhando? Sim, o MAPS ele vem se consolidando como um evento para a formação e a educação continuada. Então é um momento da gente estreitar os vínculos entre a universidade e a educação básica e a universidade e os serviços. E aí é essa a proposta principal do MAPS. Muito obrigado pela participação. Então os interessados fiquem atentos ao prazo das inscrições. Esta sexta-feira, 31 de outubro, voltamos ao estúdio. Valeu, Franklin, muito obrigado. E a SERP está realizando um encontro hoje e amanhã no Recife Expo Center. O evento reúne radiodifusores, jornalistas, produtores de conteúdo, agências e profissionais da comunicação. A intenção é discutir o papel do rádio e da TV na era 4.0, marcada pela inteligência artificial e pelas novas formas de consumo da mídia. O público vai acompanhar painéis, treinamentos e uma feira de exposições com produtos e soluções voltadas ao setor de radiodifusão, tecnologia e publicidade. Entre os convidados estão o William Souza, diretor executivo do Grupo Asa Branca, Eri Santos, narrador esportivo da CBN Recife e CBN Caruaru, os apresentadores Maciel Júnior e Wagner Gomes, também do Grupo Asa Branca, e a jornalista Sônia Bride, da TV Globo, que participa do painel de encerramento ao lado de Rosana Jatobá, da CBN. E sexta-feira é dia de Som e Sotaque, hein? Nós vamos receber o cantor Matheus Santos amanhã. Olha só um pouquinho do que está sendo preparado. Eu fico olhando o tempo, vendo as horas se passar. Quanto mais eu penso, saudade me dá. Me dói por dentro. Às vezes até parece que eu saio de mim, mas é meu pensamento que vai te buscar. E o meu pensamento tá buscando você pra amanhã, aqui na telinha da TV Asa Branca, Som e Sotaque, com ele, Matheus Santos. Muita música boa e a gente vai ficar sabendo tudo da carreira desse grande artista. Simbora, vai Matheus, canta pra gente. Minha vida pra te ver, e assim meus dias vão, essa saudade não passa, pra não morrer de paixão. E o mundo não desabar. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN e hoje a gente vai conversar com o gerente de marketing do Circo Americano, Samuel Oliveira. A gente vai falar sobre a vida no circo, pessoal. Essa vida na estrada. O Panorama começa às 2 horas na Rádio que Toca Notícia. E aí termina o seu AB1 dessa quinta-feira. Sempre agradecendo demais a sua presença aí do outro lado. E a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Grande abraço para todo mundo e até lá!